Aprendi qual é o valor de um sonho Você tá alcançado. me Pronto, tá me ouvindo? ouvindo? Ah, agora sim. Ai, falamos juntas. Como é que você Tudo tá? bem? Como é que foi seu dia, trabalho? Tudo bem. Que bom. Graças a Deus. Foi tranquilo, né? Bem Conseguiu, reflexiva. conseguiu vencer os desafios de hoje? Sim. É Tipo na isso aí. laranjinha agora. Olha aí. É isso, um dia por vez, né? A gente vai vencendo um dia por vez. Os desafios diários já é o suficiente. A gente já se falou um pouquinho no WhatsApp, mas assim, aí depois que a gente se falou, eu fiquei pensando. Porque quando você fez aquele exercício, né, do dinheiro, na hora eu senti, lógico. Mas assim, na prática, na vida, eu não tinha parado para observar muito. Uhum. E aí, quando a gente tava falando, né? Quando eu tava falando, gravando o áudio, que aí eu lembrei, falei, olha, eu tô vendo diferente essa situação. E aí eu lembrei do exercício, né? Uhum. E eu comecei a ver diferente, né? Que antes eu via o dinheiro como algo muito grande, muito distante, muito inalcançável, né? Aham. Que eu tinha que correr atrás, sei lá, que nunca ia chegar, né? Era aquela sensação que nunca ia chegar, por mais que eu me esforçasse, nunca ia chegar. Sim. E muito interessante de ver como mudou a minha perspectiva, que eu não tinha nem parado para pensar nisso. Uhum. Olha isso. Muito, Não, muito legal. esse exercício ele é extraordinário e tem causado realmente mudanças, né? Você tá me relatando aqui agora e outras pessoas também têm me relatado que fizeram aí o exercício, né? Uhum. E realmente ele é algo extraordinário porque ele é um exercício sistêmico, né? Então ele revela ali através daquele exercício, ele revela o que está de forma inconsciente no nosso sistema, agindo ali em nós. E a gente não sabe, a gente só vê o resultado e não gosta do resultado, né? Uhum. Então, com ele realmente muda essa percepção. E quando a gente muda a percepção, muda os nossos resultados. Então, se prepare aí, porque os resultados irão mudar. Você faz a sua parte, se posicionando, fazendo o que você tem que fazer para ter os resultados que você deseja, mas a tendência é melhorar, né? E é isso. Nós estamos nos organizando. Vou até anunciar aqui hoje no final. A gente vai fazer um workshop só sobre o financeiro. Então, vai ser no final ali, eu vou avisar como é que vai ser. A gente já está indo fazer fotos. Sexta-feira vamos fazer fotos, fazer folder, fazer toda a página, a divulgação. Uhum. E vai ser algo muito bom, porque realmente a vida financeira, relacionamento financeiro, nossa, mexe demais com as famílias, mexe demais com as vidas, né? Com as nossas vidas, né? Então precisa ser trabalhado e tudo é emocional. Sim. Tudo parte do campo emocional, né? De mente e espírito, a energia, né? Ela vem do que nós estamos sentindo, do que nós pensamos, do que nós A acreditamos, crença, né? as crenças, né? Então, olha só, o que eu acredito vai interferir no resultado. Então, Uhum. quando a gente entende, entra dentro da gente, entende o que está lá dentro, o que está acontecendo, aí vem para o meu consciente. Eu tomo conhecimento, eu venho para o lado da razão e eu faço o que precisa ser feito. Aí o resultado muda, né? E eu saio daquele lugar que eu estava. Continue Muito crescendo. Hoje você está em outra etapa, né? Hoje você está em outra etapa, em outro processo. Aquela eronice que sim. eu vi, que chegou lá no início, ela já não existe mais. Que Nem bom que fisicamente. ela chegou bem destruída. É verdade. Mas me conta, como que está sendo para você a mentoria? Tá? O que está mudando em você? Como é que está sendo? Então, além dessa parte aí do dinheiro, né? Uhum. Eu acho que tá mudando muita coisa e tudo de uma vez, sabe?
assim, eu acho que muita coisa eu não parei ainda para entender o que realmente aconteceu. Como Uhum, a do dinheiro eu percebi hoje falando, né? Eu não uhum, tinha parado para pensar nisso. Falando, eu lembrei porque que minha percepção tinha mudado. E eu acho que mudou minha visão assim sobre, olha, eu posso dizer tudo sobre a vida, né? Porque assim, eu já estava fazendo a terapia há um tempo, mas a gente sabe que não tá bom, mas é difícil identificar o porquê. E uhum, a mentoria, ela é muito eficaz porque conforme você vai trazendo os temas, explicando, você vai identificando em você, porque eu não saberia chegar na terapia e falar, sei lá, tô com a ferida da humilhação. Eu não aham, saberia identificar. Eu acho que identificar é um processo muito difícil. Então, então a mentoria ajuda, encurta muito o caminho, né? isso. Porque você já identifica, já leva para terapia, já trata, então é muito Uhum, prático, muito eficaz. uhum. Que Eu estou bom, gostando muito, muito, muito. que bom. Essa era a intenção. Você falou tudo, tudo que foi intencionado. É justamente isso, né? Porque realmente, quando a pessoa leva ali a questão na terapia, ela leva o que ela percebe que está acontecendo. Então, a pessoa chega e está ali, às vezes, ainda não é necessário eu chegar nesse ponto de dizer, você carrega a ferida da humilhação, o que que aconteceu, o que que é a ferida da humilhação, isso, isso. Porque a pessoa vem com os sintomas, com umas dores, umas queixas, né? Uhum. Umas feridas primárias aí, os sintomas, né? Então a gente vai trabalhar primeiro esses, para depois entrar lá a fundo. Então, juntando terapia com a mentoria, igual você falou, acelera, porque é entrar no a mais, né? Então, é um ano aí e um mês. E a gente entra, chega na terapia porque já não está bom, né? Então a gente tem Uhum. pressa. É, Então, é lógico que não tem que ter pressa, não é? Mas assim, ainda mais para quem tem pressa, a mentoria acelera muito, muito. porque a gente quer melhorar, né? Quer ter resultados. É. Para ter resultado, tem que mudar aqui, tem que entender o que está acontecendo aqui dentro. E eu não sei se para todo mundo é assim, mas para mim a parte mais difícil é identificar. Porque Uhum. depois que identifica, muda, né? Você Muda a coloca em sua prática. percepção. Isso, é isso mesmo. E esse é o posicionamento de mudança, de transformação. Identificou? Coloque em prática. Porque tem vários tipos de comportamento. Tem aqueles que só querem um salvador. Tem aqueles que só querem saber, "Né, eu já sei, mas eu escolho permanecer aqui. Aqui tá Uhum. bom, aqui tá confortável." Então, para esses, às vezes, é necessário ter um desconforto muito grande para sair do lugar, né? Mas já tem outros que não, tem desejo, anseia por mudança, por transformação. Descobre, pronto, entendi, vou sair daqui, vou fazer o que a minha parte agora que eu quero sair daqui, aqui eu não quero ficar. Aí esse tem resultado muito rápido, que é o seu caso. Que bom. Você sabe, conhece a minha história já bastante, né? Mas eu há muito tempo, né? Era aquele desespero, eu buscava, não sabia onde buscar, eu buscava em tudo para melhorar. E Sim, encontrei aqui, olha aí, na que bom. terapia e aqui na mentoria. Que bom, fico muito feliz, muito grata por isso, por saber que você encontrou realmente o que você estava procurando. Vou ver agora aqui com a Andréia. Andréia, você está podendo falar aí, amor? Hoje é a nossa penúltima aula. Estamos finalizando uma trajetória. Gente, eu percebi hoje pela manhã que eu vou sentir falta. Já estava me adaptando a estar com vocês. Andréia, amor, boa noite. Oi, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Depois de um dia de trabalho, de mãe, de esposa, Cansada. eu Eu, acredito. eu liguei a câmera, mas eu não estou me vendo, não. Tá não? Mas nós estamos te vendo. Oh, meu Deus do céu, não tá, não tá vendo. Não se preocupe, você tá linda, viu? De rosa, tá perfeita. Me diga, Andréia, como que está sendo para você, amor, a mentoria? Qual a experiência que você está tendo? Compartilha aí com a gente seus resultados.
Ai, eu tô amando, maravilhoso, né? Hum. Autoconhecimento ajuda demais, né? A gente a se conhecer, a identificar os sentimentos. Agora mesmo eu já queria fugir. Estava com Era? medo. Estava com medo de falar. Olha, Aí eu falei, não, eu não vou deixar esse medo me dominar. muito bem. Olha só, nosso tema de hoje. Ai, o medo. Pois é, eu fico com medo de tu me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. Andréia, e a minha conexão contigo estava muito forte, porque eu estava aqui o tempo todo. Eu quero que a Andréia faça uma participação hoje. Eu quero que a Andréia faça uma participação hoje. E olha só, Pois justamente é. você traz o tema de hoje. Se fosse em outra época, o meu coração iria até acelerar, sabia? Olha que interessante. Aí o meu coração iria até acelerar. Meu Deus do céu, Aí olha. eu falei, não, eu não vou deixar o medo de me dominar. Uhum. Olha só, e eu olho para você, André, eu olho para você e vejo uma mulher assim, sabe, poderosa, aonde o medo não anda nem perto. Olha aí, tem que trabalhar aí esse medo, né? Esse bloqueio aí. E olha, Pois é. imagina aí uma multidão, né? Mas só basta começar, né? É verdade, é isso. Então hoje nós vamos falar sobre o medo, então hoje vai entrar fundo aí você. Vai fazer eu Vai entender muita coisa, mais coisa. Vai fazer você entender muita coisa, botar em prática e sair desse lugar, se desbloquear e romper ainda mais. Qual foi a aula que mais falou com você? As primeiras, né? Assim, falando Uhum. das dores. Ah, eu acho que todas, porque de tudo a gente tem um pouco, né? Aham. Mas A gente assim, já uma tem um assim que pouco. você ouviu assim, falou, nossa, isso aqui, preciso mexer nisso aqui, preciso trabalhar isso aqui. Cada humilhação. Você se identificou com ela? Olha aí, muito Uhum. bem. Então, trabalhar, aí já traz, né, o medo de aparecer aqui, né? Vai que eu vou ser humilhada, Uhum. não é? Tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Mas não, eu quero que você até compartilhe um pouco da sua história. Você é uma empresária, tem aí toda uma trajetória que serve de inspiração para muita gente, inclusive para mim. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco dela para a gente nessa noite, dentro do que vier aí no seu coração. Para eu compartilhar, tipo, a minha trajetória de vida. É um pouco da sua jornada, dos seus desafios aí, suas vitórias. Hoje eu me sinto uma vitoriosa, né? Porque eu tive uma infância assim muito pobre, Uhum. não não pobre assim de passar fome assim, mas tipo tudo que eu tenho hoje é o que eu sonhava, né? Essa questão do medo no início, quando eu comecei a minha vida de empreendedora, eu não sei por quê, eu não tinha medo. Aí depois, né? Tu Uhum. sabe, que aí eu Tá, comecei a mas... me sentir travada, sei lá. Uhum. Mas tô aí, né? Tentando me desenvolver. Tentando não, me desenvolvendo. Aham. É isso mesmo, dando um passo por vez, né? Muito bem. Dentro das aulas do financeiro, para você como empresária, você conseguiu tirar algo para você aplicar ou veio como resposta para alguma coisa nessa Ah, área sua? na aula do financeiro, eu lembrei aqui que eu acho que eu não assisti toda. Eu Uhum. lembro que, que tu fez tipo, colocou as pessoas para fazer um teste, né? Olhava lá o Aham. desenho. Aham. Ah, eu acho que eu vi tu colocando duas pessoas. Aí depois do final, eu acho que eu não assisti o final. A Antônia não deixou. Uhum. Tá. Aquele exercício ali, tu viu que ele é bem pessoal, né? Uhum. Ali é um exercício sistêmico. Então, a pessoa olha, quando ela olha, vai vir uma conexão, uma concentração. Então, vai vir o que está ali no inconsciente. Então, igual a Ironice estava contando, o que ela não percebia, o que estava bloqueando ela, impedindo ela até de ter um financeiro melhor, querer coisas melhor, era ela ver o dinheiro
era como pequeno, era, Eunice? Ou era você que era pequena? Eu que era pequeno, o dinheiro era muito grande, eu não conseguia acessar ele. Como se eu Pronto, tivesse impedida de acessar ele. pronto. Entendeu? Então, assim, ela não tinha percebido isso ainda. Isso era um bloqueio que estava por detrás, impedindo ela de ter os resultados. Então, ele é um exercício bem pessoal. Se você for assistir, se eu não me engano, foi 3 pessoas que fizeram. As 3 pessoas têm um resultado diferente. Por isso que eu falei pro pessoal, pessoal, quem tiver hoje, quiser fazer, nós vamos fazer o exercício. Né? Aí, os que quiseram fazer, foi aqueles lá. Vou falar. Não, eu lembro que quando elas estavam falando, né, eu olhava e eu tinha a minha percepção também. Ah, muito bem. Você escreveu? Não, Não escreveu, né? escrevi Pronto, não. olha só. Bom, Mas foi coisa boa. Eu lembro que foi coisa boa. foi, né? E Tá. ele, tipo, como algo grande, forte, que me passava segurança, Aham. poderia me ajudar. Tipo isso. Sim. Tá, muito bem. Bom você anotar isso, depois você compartilha comigo para mim te dizer o que, que significa por trás. Para Hum. você. Eu vou voltar à aula de novo depois aí. Aham, tá, pois muito E a bem. aula. Então é isso. Então hoje nós vamos entrar sobre o medo. Vamos falar agora, entrar nesse tópico agora sobre o medo, Andréia. Obrigada aí por compartilhar um pouco dessa história. Né? Eu conheço um pouco dela. E para mim você é uma referência para quem sai, igual você falou, né? Sai de uma. A maioria de nós aqui saímos de uma história onde os nossos pais nos deram financeiramente o mínimo, porque foi o que eles podiam dar, e tudo bem, né? Mas uma coisa que nós recebemos dos nossos pais foi aprender a trabalhar, né? E isso hoje você e muitos aqui colocam em prática para conquistar o que precisa, né? Para ter a vida, realizar seus sonhos, ter o que deseja, né? E às vezes só o trabalho não é o suficiente. Precisa entender algumas coisas. Então, quando se fala de financeiro, entra várias questões. Aí entra a área emocional, a área espiritual, entra sistema familiar, entra crenças, né? Então, o financeiro, ele é o resultado de quem nós somos. Então, quanto mais a gente se trabalha, melhor fica o nosso financeiro, É né? verdade. E aí, dentro disso, nós fizemos a votação lá no grupo e quem ganhou foi o workshop de finanças. Então, nós vamos lançar agora nós estamos no mês de agosto, nós vamos lançar agora em agosto o workshop de finanças, que vai ser início de setembro, vai ser dia 14 de setembro. Então, nós já estamos organizando. Oi, princesa! Ai, coisa linda! Ai, A carinha dela. peraí. Toda animada. É, Então, pessoal, nós estamos organizando para fazer fotos, fazer todo o material de divulgação desse workshop. Como que vai funcionar o workshop? A gente vai colocar tudo lá, está sendo produzido. Todas as informações vão estar lá no Instagram, no link do Instagram. Ainda não estão lá, porque, como eu falei, está sendo providenciado. Mas o workshop sobre finanças, ele vai ser apenas 10 pessoas. Por que que vai ser 10 pessoas? Porque no workshop sobre finanças, nós vamos trabalhar as questões emocionais, as questões energéticas, crenças espirituais, vamos trabalhar a parte de organização. Então, vai ser um workshop. Por enquanto, a gente não decidiu se vai ser um dia ou 2 dias, mas vai ser no máximo 2 dias. Vai ser online, ao vivo. Então, quem vai estar participando vai ficar na plataforma. A gente vai assinar uma plataforma para deixar esse material na plataforma onde você que vai participar vai ter sua senha, vai entrar e vai poder assistir quantas vezes você precisar. E lá na plataforma vai ser disponibilizado planilhas, todo o material que vai ser aplicado durante o workshop. Então, nesse workshop, vamos observar como que está a sua conexão com o dinheiro, quais são os bloqueios que você está tendo em relação ao dinheiro, porque o que que é o dinheiro? O dinheiro, ele é
uma energia de vida. Então, ele é um fluxo. Então, às vezes, você chegou aqui, eu consigo fazer 2.000. Aí não consigo mais, não sair daqui. Eu parei nos 5, não estou saindo daqui. Por que você não está saindo? Porque o dinheiro, esse negócio de, tá difícil, né? Nós estamos em crise, que o mês, que não sei o que, gente, nada a ver. O dinheiro, ele é um fluxo que ele é imparável. Ele está sempre circulando. Se não está chegando na sua mão, tem alguma coisa errada. E se não está evoluindo esse fluxo, também tem alguma coisa errada. Então, vai ser somente 10 pessoas, porque nós vamos trabalhar essas 10 pessoas, que é para realmente você ter um resultado. Então, vai ser 10 pessoas, onde nós vamos fazer o atendimento com essas 10 pessoas. Vai ter ali todo o conteúdo teórico, mas vai ter também o conteúdo prático. E meu esposo, que é educador financeiro, organizador financeiro, ele vai estar junto comigo nesse workshop, onde ele vai dar a parte dele. Vou dar a minha parte, ele vai dar a parte dele. Então, é um workshop onde você vai aprender todo o alfabeto da questão financeira. Então, quem quiser participar, a gente vai lançar a divulgação pelo Instagram, né? E aí, quando preencher as 10 vagas, a gente já finalizou. Então, se, vamos supor que Catiane, eu não sabia, eu não cheguei a tempo, aí só quando a gente lançar outro. Mas esse agora vai ser somente para essas 10 pessoas, né? Então, é isso. Então, vai ser lançado lá no Instagram. Se você quiser reservar sua vaga, você pode ficar de olho lá no Instagram, pode mandar um eu quero na hora que a gente divulgar, pode entrar no PV. Então, nós vamos estar criando grupos tudo esse mês para estar colocando quem se interessa lá, tá? Então, é isso. Para finalizar aqui a questão financeira que nós estávamos falando, porque nós precisamos prosperar. Quanto mais a gente prospera, mais vidas nós podemos servir, mais a gente pode transbordar e sair do nível de sobrevivência. Ninguém merece viver no nível de sobrevivência, mas no nível, sim, de transbordo. Ok? Então, vai ser para expandir realmente aí sua mente. E entrando no assunto sobre o medo, então, o que é o medo? O medo é algo muito interessante, gente, porque todos nós temos medo, né? O medo faz parte da nossa vida. Então, o que é o medo? O medo é uma força gigante do nosso psico. Ele é um sentimento normal. Todos nós sentimos medo. Mas esse sentimento normal, muitas vezes, às vezes, nos causa complicação, paralisação, né? Mas esse sentimento que nos causa, às vezes, essas situações, ele precisa ser entendido, precisa ser compreendido e precisa ser dominado. Então, o medo, ele é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro evite ter contato com isso. Foi o que aconteceu com a Andréia. Ai, meu Deus, né? Eu não quero. Então, aí o cérebro já dá logo um comando: evita, não quer, foge, né? Evita, porque ali tem um registro inconsciente de que é perigoso se expor. Involuntariamente, uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Então, às vezes, nós queremos evitar esse medo. Quando sentimos medo, a gente quer evitar ele, a gente quer se livrar. Eu não quero sentir esse medo, eu preciso me livrar desse medo para que eu possa fazer determinada coisa. Mas não é assim. O que nós devemos fazer é administrar esse medo. Né? Usar o medo a nosso favor como combustível para nos levar onde nós queremos ir. Porque quando eu me sinto insegura, ameaçada e eu estou numa situação de fuga, onde eu fujo, eu vou ficar fazendo isso, repetindo isso o tempo todo e nada vai acontecer na minha vida. Eu não vou evoluir, não vou me desenvolver. Então, o medo, ele não pode você não pode deixar ele te paralisar, porque se ele ficar te paralisando,
ele vai aprender esse caminho e vai continuar fazendo isso, talvez a sua vida inteira. Então, o que é o sentimento do medo? O sentimento do medo, ele é uma sensação. É uma sensação em consequência da liberação de hormônios, como a adrenalina, que causa imediata aceleração dos batimentos cardíacos. É uma resposta do organismo a uma estimulação aversiva, física ou mental, cuja função é reparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Então, às vezes, por causa desse modo de luta ou fuga, a gente vive fugindo, a gente adoece, a gente fala e perde empresa, sai de trabalho, termina relacionamento, desiste de uma oportunidade, desiste de uma viagem, desiste de um casamento. Quantas pessoas não se formam? O maior índice de medo são pessoas que se formam e não assumem suas funções. Por medo, insegurança. Só que elas não entendem o que está por detrás, o que está acontecendo ali em volta dela, dentro dela, que está fazendo com que ela tenha aquele resultado. Eu atendi uma paciente hoje, online, em que ela se formou em Direito, e olha que interessante, nós estamos falando bastante sobre finanças, e ela se conectou comigo justamente com essa necessidade de trabalhar o financeiro dela. Ela se formou em Direito, já fez 5 vezes a prova da OAB e não consegue passar. E aí uma cliente minha que fez comigo terapia para perder o medo de dirigir. E ela conseguiu, né? Comprou o carro dela e está dirigindo para todos lados. E aí ela compartilhou, né, com essa amiga a história e ela chegou até a mim. Então, o que essa pessoa ela já fez 5 vezes a parte dela para passar e nada de conseguir. Só que agora ela vai entender, a gente vai ter todo um processo para entender o que está no sistema dela, o que está agindo no inconsciente dela que está sabotando ela, porque ela estuda muito, mas não passa. Então, às vezes, o medo ele faz isso. O nosso cérebro ele foi programado para nos proteger. Então, muitas vezes, é muito mais seguro eu me sabotar de forma inconsciente, é lógico, do que crescer. O que eu vou enfrentar se eu crescer? Aí são as perguntas. Quando você faz as perguntas certas para o seu cérebro, ele te dá a resposta. O que você vai enfrentar se você for palestrar para 200 pessoas, 100 pessoas? Aí vai vir as respostas, né? Então, o medo, ele precisa ser analisado, porque ele pode nos paralisar e nos impedir de conquistar grandes coisas. E o outro lado é que o medo, ele pode ser usado para nos proteger também, porque o cérebro, nosso cérebro reptiliano, e tem uma parte ali responsável, que é a amígdala cerebral. Ela é que faz esse processo do medo. Então, quando nós estamos com medo, essa amígdala, ela está em ação, ela dá uma dilatada. E ela entra em ação, dando estímulo, estimulando o nosso sistema nervoso para nos proteger de uma possível ameaça, de um possível perigo. Tem as pessoas que têm problema aqui com a amígdala, aqui, a amígdala da garganta. Então, é um excesso de medo. São traumas envolvendo medo, conflitos que envolvem medo. Então, a pessoa às vezes passou por uma situação de muito medo. Aí, toda vez que ela passa por um medinho, a amígdala aciona e aí cresce e fica ali naquela situação. Enquanto não ressignifica, não trata isso, muitas crianças hoje, tirando as amígdalas. Eu atendi um rapaz, um vendedor lá da Sai Tecido, ele ia operar das amígdalas. E aí atendi ele, e aí nós, numa sessão de hipnoterapia, nós acessamos uma imagem onde os pais dele, o pai dele era muito violento, chegava, batia na mãe, batia nos meninos, era aquela confusão.
E ele lembra, na sessão, ele acessou uma cena onde o pai dele chegou bêbado e ele ficou com tanto medo que ele se escondeu na caixa d'água que estava, parece que era na frente da casa, era do vizinho a caixa d'água. E ele só tinha 5 anos. E aí ele entrou para dentro da caixa d'água e ele ficou lá dentro. Só que quando ele ficou lá dentro, ele estava com medo do pai dele. Ele veio no instinto, né? Viu que o pai estava chegando, ele correu, entrou para dentro da caixa d'água porque ele ficou com medo do pai dele. Só que depois que ele estava lá dentro, ele lembrou da mãe, que estava dentro de casa, e que o pai ia entrar. Aí ele já mudou o medo de que o pai ia fazer com a mãe. E aí ele, com muito medo, mas quando ele pensa na mãe, ele vai no instinto para socorrer a mãe. E aí ele chega ali na hora, o pai está pegado ali na roupa da mãe, ele entra bem no meio e empurra ali as pernas do pai. O pai percebe que ele está todo molhado. Então foi uma cena para ele bem traumática. E aquilo ficou registrado no inconsciente dele. E aquela cena, aquele acontecimento, toda vez que ele passava por alguma situaçãozinha de medo, a amígdala dele inchava. E aí a voz dele sempre ficava rouco, aquela situação toda, garganta vivia inflamada, e aí já estava com a cirurgia agendada. E aí eu atendi ele, e até hoje ele não fez a cirurgia, porque a amígdala dele voltou ao normal. Eu falei para ele, olha, você vai demorar aí uns 3 meses, vai observando, ele já entendeu. Então, toda vez que acontecia alguma situação, ele já ia e ele botava o exercício ali em prática, e aí ele se acalmava e já entendia que ele não precisava mais estar naquele estado de alerta, né? Então, a nossa amígdala, ela vai fazer toda essa situação com o propósito de nos proteger, não é de nos fazer mal. Então, o medo, ele é ele é também bom, porque ele também tem esse objetivo de nos proteger. A pessoa está em cima do prédio, vai pular de lá. O que pode salvar a vida dela, impedir ela de pular? É o medo. Porque o medo, naquela hora, ele vem e congela. Então, o nosso cérebro primitivo, ele tem um registro lá dos nossos antepassados, aonde, quando chegava ali os predadores, a gente ficava, né, os nossos antepassados ficavam congelados. E a questão do congelar tem uma intenção de te proteger, é fingir de morto. Já viu aquela pessoa que está parada na vida? Aí a gente diz assim, parece que fulano está morto. Não faz nada, não diz nada, não reage. Dorme, acorda, come e vai vivendo. Parece que perdeu o sentido da vida, né? Ele está congelado. O que aconteceu que te congelou? Aconteceu alguma situação de medo que te congelou e você ficou ali, dentro de casa, parado, com a vida toda estagnada. Então, dentro disso, eu vou compartilhar bem aqui com vocês um vídeo. Não tinha medo.
Interessante, né? Vocês entenderam? No caso dele, o medo protegeu, O medo mas os outros o medo sufocou, né? Paralisou. Então, o vídeo mostra aí vários acontecimentos, vários momentos, situações, pessoas diferentes onde o medo atua. Então, até então ele não tinha, era uma pessoa cheia de coragem, né? Então não tinha o medo ali, quase não botar assim, eu vou colocar assim, porque segundo a ciência, todo mundo tem o medo. Então, em uns, o medo é menos, em outros é mais, né? Então, a encenação mostrou ali que ele não tinha o medo. Então, por ele não ter o medo, ele simplesmente entrou na pista ali e não prestou atenção que ali era um lugar onde circulava carro, né? E o carro pegou e atropelou ele. Depois disso, ele começou a ter medo, porque ali entrou um trauma. Aí, quando ele começou a ter medo, o medo começou a andar com ele. E ele ia repetir novamente. Só que aí, na hora que ele ouviu a zoada do carro, a mente dele trouxe, os sentidos dele trouxe a zoada do carro e lembrou do que tinha acontecido e o medo segurou ele. Então, é assim que funciona com a gente. Quando a gente passa por um trauma, por uma situação, vem, né, a nossa mente registrou por alguma das portas aí dos nossos 5 sentidos, e aí, quando a gente ouve aquela a gente chama de âncora, né, de um startzinho ali que vem, a pessoa lembra, né, e aí tem uma reação. E em outros, a pessoa ia palestrar, e aí travou. O medo sufocou, derrubou ele, paralisou ele. A outra lá no elevador começou a ter crise de ansiedade, medo de morrer ali, porque o elevador parou. O medo pode matar alguém. Gente, olha aqui, isso é muito interessante. Vocês sabiam que o que mais matou as pessoas na pandemia não foi o Covid, foi o medo? Isso aqui é comprovado. Nós estamos em um ambiente, aí tem pessoas medrosas numa casa, onde essas pessoas acreditam que um espirro vai deixar o outro doente. Aí vem um e espirra. Aí quando o outro que acredita já acorda espirrando. Aí começa um monte de gente gripando. Aí dá um nome para isso, né? Dengue, Covid, gripe, e tá lá todo mundo. Mas aí não entende a porta por onde entrou. A maioria delas é do medo, pelo medo. Então, se eu começo a ter o medo de pegar a gripe, e a maioria não percebe que está com medo. Mas olha só, observa antes de você pegar uma gripe, antes de você pegar o que aconteceu com você? Quem foi que você viu assim? Isso é muito interessante. Eu atendi uma vez, atendi três pacientes naquela semana que estavam com Covid. E aí, ano passado. Quando eu fiquei sabendo que elas estavam com Covid, me veio um medo danado. Não foi de um dia para o outro, eu comecei a espirrar, comecei a sentir dor no corpo, e aí fui indo. Quando eu peguei, fui fazer ali um rastreio, identifiquei que eu estava com Covid. Aí eu percebi, entendi que era emocional, eu não tinha percebido que eu tinha ficado com medo. Eu vi que era emocional. E aí eu fui, tratei, ressignifiquei, e 3 dias depois eu estava bem. Mas nós precisamos nos atentar a isso. Diz assim, fulano viajou à noite, não sei para onde, foi assaltado. Aí já fica o registro. Não viaja para tal lugar à noite. Vai ser assaltado. Né? E aí já vai ficando ali, e o medo vai entrando. Então, às vezes, o medo ele entra por experiências que nós vivemos e por experiência que o outro viveu, só porque a gente ouviu falar. O maior nível de medo é o ataque, né, de pânico, chamado, né, que ele é caracterizado por um surto abrupto de medo ou desconforto intenso. É definido por sintomas fixos, como palpitação, coração acelerado, e transpiração, tremores, sensação de falta de ar, dor no peito, náusea, tontura, calafrio, formigamento. Às vezes a pessoa não vai sentir tudo isso, mas vai sentir uns 3 desses sintomas. E eu acrescentaria aqui a diarreia, né? Tem gente que tem a diarreia, porque mexe, o sistema nervoso fica todo desconfigurado. Então,
O nível mais elevado do medo é o ataque de pânico, que é uma aceleração ou a, ou a paralisação. Por exemplo, a convulsão. A convulsão, por exemplo, ela é provida uma crise de medo. Só que às vezes a pessoa recebeu isso lá desde a gestação. E aí o cérebro entra num choque muito grande ali e ele desliga para proteger a pessoa. Então, paralisa. É o fingir de morto, chamado. Né? A pessoa não está por impulso, por vontade, fingindo de morto, mas o próprio cérebro fez isso com ela para proteger ela, para que ela não morra, para segurar a vida dela ali por alguns minutos. Né? Então, quantas vezes nós nos encontramos assim em alguma área da nossa vida? A gente fica parado, aí medo de dirigir, medo de tirar a habilitação, medo de ir trabalhar, medo de casar, medo de viajar sozinho. Eu tinha medo de andar de avião. E aí, meu marido gosta de andar de avião. Gente, hoje eu amo andar de avião. Amo andar de avião. Mas eu já tive medo de andar de avião. E aí, olha, uma das técnicas, olha, medo de falar em público, olha aí. Então, medo de falar em público é o que está por detrás do medo de falar em público. Não é o medo de falar em público, mas é o medo de ser humilhada em público. É o medo de ser confrontada em público. O medo na verdade, genericamente, é o medo de ser humilhada em público. Aí vai encontrar ali o que pode acontecer ali em público, onde eu possa me sentir humilhada. Né? Eu já tive esse medo aí, de ser medo de falar em público. E aí, o que eu identifiquei, André? Eu identifiquei que eu tinha medo de que alguém me perguntasse. Então, para mim, seria humilhante. Aí, eu entendi. Quando eu entendi, eu falei, gente, eu não preciso saber de tudo, não. Se eu não souber, eu digo, eu não sei, mas eu posso ver e depois te respondo. Aí me acalmou. Então, às vezes, o que tu pode estar por detrás também é um complexo de inferioridade, se sentir inferior aos outros, entende? Então, tem que olhar para ver e aí se permitir ir para lugares, pequenos grupos e começar falando ali à frente das pessoas para que você possa ir se desbloqueando. Como eu falei para vocês, eu tinha medo de fazer a mentoria porque eu tinha medo de que ninguém aparecesse. Mas eu precisava sair desse lugar, pode falar. Também o mesmo medo de não saber responder. Olha aí. Aí eu sempre me escondia se eu via que alguém ia falar comigo, em qualquer ambiente, igreja, trabalho, qualquer lugar. Aí então eu falava que eu era introspectiva, né? E introspectiva, eu gostava de ficar, enfim, dava qualquer nome e sempre escondida para ninguém falar comigo, Pra ninguém ninguém chamar, para eu não ser a atenção assim do lugar. Olha aí. Né? São os típicos chamados de tímidos, né? A fulano é tímido. Não, nós somos ousados, porque nós somos a imagem e criação de Deus. Então, nós não somos, a nossa natureza não é tímido. Nós usamos a timidez como um mecanismo de sobrevivência, porque por detrás tem o medo. Então, identificou o medo? Enfrenta o medo, para que não fique nesse lugar. Eu atendi, não sei quem foi esses dias que eu falei. Alguém estava falando sobre o medo, aí eu disse assim: você que na sessão tinha feito toda uma análise, toda uma questão, e eu falei para ele: olha, você conhece Pablo Marçal? A pessoa disse sim. Você sabia que ele tem o mesmo temperamento que você, que ele é fleumático? A pessoa, não, sim. Só que todos os bloqueios que ele identificou, que ele foi identificando, identifica até hoje que ele tem, ele vai para cima para se desbloquear. Então, se é medo, de que eu tenho medo? Tenho medo de falar em público. Bora lá. Vou caçar um lugar que tem um monte de gente. Vamos lá, vou ficar lá e vou esperar o momento de eu entrar e vou entrar. Né? Então, é isso, gente. Não tem mágica. Identifica o medo, identifica o que você está. Aonde que o medo está te atrapalhando e vai para cima. Porque se você continuar com isso, ele vai continuar te paralisando.
Essa minha cliente que tinha medo de dirigir, eu já tive três clientes que tinham medo de dirigir e sair desse lugar. Essa que ela achava, ela não tinha medo de andar de moto, mas de carro ela tinha, porque ela achava que o carro era muito largo e que ela tinha medo de passar por cima de alguém quando ela estava andando. Então, a gente fez durante todo o processo aí que eu fiz com ela, a gente identificou ali, ela foi identificando que o que ela era isso que ela via, era a imagem que via na cabeça dela. E aí eu falei para ela, olha, você vai pegar o carro, vai começar a andar em lugar que tem um pouco movimento, vai começar a andar. E ela foi indo com a pessoa ali do lado, depois vai para as ruas no centro que tem menos movimento. E aí foi indo, foi indo. Mas ela foi entender, eu falei, por que você vai passar com o carro e com a moto não? Não tem nada a ver, né? Assim, não faz sentido manter o medo. Então, ela foi vivenciando de pouco a pouco, ela foi indo para cima, enfrentando, ela foi vendo que não, que as pessoas ficam ali. Eu falei, ó, ninguém nunca se jogou na frente do meu carro. Anda devagar, no lugar que tem muita gente, anda devagar. Porque se a pessoa for vir, você freia, né? Então, é isso, é enfrentar, é trazer, que a fala que eu vou trazer aqui no final, meu Deus, 2 minutos, que é como vencer o medo. Se vence o medo mudando o pensamento para que mude o sentimento, para que mude a ação, para que mude o resultado. Então, às vezes, o pensamento é o quê? O pensamento é assim: ele vai me deixar, ele vai me trair. Ai, meu Deus, ele vai me trair, então como ele vai me trair, eu vou acabar com esse casamento agora, vou acabar com esse relacionamento agora, porque ele vai me trair. É o medo, tá crescendo, 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 crescendo. Aí a pessoa pega, o pensamento tá ali, sabe? Então, o que aconteceu? Às vezes a pessoa, o parceiro não tem nada a ver. Ai, meu Deus, eu vou atropelar alguém, vou atropelar alguém. Por que não mudar o pensamento? Não, eu vou fazer o meu melhor, vou colocar tudo em prática que eu aprendi, vou andar aqui devagarinho, vai dar tudo certo. Então, quando eu mudo isso, eu mudo o meu sistema nervoso, eu mudo a minha biologia. E aí eu me permito enfrentar, e aí, como enfrentar, eu vou ter um resultado positivo. E isso vai mudando a minha percepção, vai mudando os meus resultados. E isso se aplica em tudo na vida. Então, percebeu um bloqueio, percebeu um medo, não para, não fica nesse lugar. Vai buscar ajuda de quem você acredita que pode te ajudar, mas não fique paralisado, continue evoluindo, continue se desenvolvendo. Porque o mundo é maravilhoso, é um lugar para a gente viver e desfrutar do melhor dessa terra. Mas quem vai dizer se você vai desfrutar ou não é você, é eu, com as minhas atitudes. Ter um coração ensinável é a melhor coisa que alguém pode ter. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. Por onde a gente vai, a gente aprende. Então, você pega ali uma chavezinha, tchum, você vira, abre uma porta, pega um tesouro, um diamante que estava lá dentro. Você vai para o andar de cima, sobe mais um degrau, evolui no casamento, evolui na educação dos filhos, evolui na sua vida pessoal, na sua vida financeira, evolui em alguma área, mas evolui. Então, assim a gente vai, buscando evoluir. Tem uma frase que eu digo, vai com medo, pega o medo, bota aqui debaixo. Agora, quem tem muito medo, precisa trabalhar isso para que você não faça besteira, não faça nada, né? Igual quem tem medo de dirigir, né? Não deve dirigir com excesso de medo, porque realmente o sistema nervoso vai ficar aí desestabilizado e você pode perder o controle. Então, precisa, sim, trabalhar de pouco a pouco e dando os passos devagarinho, porque envolve realmente a sua vida e outras vidas, né? Mas é isso, qualquer medo que seja, vai se desbloqueando. Medo de falar em público, vai falar em públicos menores. Vai crescendo, né? E assim vai indo. Mas não se permita ficar paralisado no mesmo lugar. Certo, pessoal? E é isso. Amanhã é a nossa última aula. Eu, por mim, já dava agora, mas tudo bem, vamos esperar amanhã. Que a gente já entra assim, sabe? Tá no pique, tá animado. Mas é amanhã a nossa última aula. Eu amei essa mentoria. Não só porque eu que estou aqui
dando ela, mas eu aprendi muito com todos vocês. Vocês me deram, fizeram de julho meu melhor mês. Né? Estar com vocês, estar aprendendo com vocês, recebendo essa energia, essa conexão. E eu não sou mais a mesma depois dessa mentoria. Eu evoluí. Então, daqui para frente, fazer mentoria para mim é muito fácil. É muito simples. Porque eu já saí daquele lugar que eu estava. Então, eu desejo mesmo para vocês que vocês não estejam mais no lugar que vocês estavam quando vocês começaram, mas que vocês tenham evoluído em todas as áreas. Se não tiver em todas, pelo menos em uma. A intenção é acelerar o desenvolvimento para que você possa, de fato, usufruir do melhor dessa terra.